Você está com seu currículo em mãos, pronto para a primeira entrevista de emprego. Mas você sabe o que deve fazer e não fazer numa entrevista de emprego? Para tirar algumas dúvidas, vamos conversar agora com a psicóloga do CIEE, Daniela. Daniela, obrigada pela sua participação. Fala um pouquinho a primeira pergunta básica. O que o jovem não pode fazer na primeira entrevista de emprego? Bom, a entrevista de emprego, uma procura, quando a gente está procurando estágio, uma colocação no mercado de trabalho, é um momento bastante decisivo no nosso início de carreira, né? Então ela é um pouco assustadora, a gente fica nervoso, ansioso, mas é imprescindível nós adotarmos alguns cuidados básicos na hora da entrevista. O primeiro deles é procurar saber algumas informações a mais sobre a empresa a qual nós vamos concorrer a uma vaga, né? Então buscar saber a localização, que tipo de produto ela comercializa, ou que tipo de serviço ela oferece, para chegar na empresa já com alguma informação. Isso vai certamente contar ponto para um bom candidato, né? E qual a roupa adequada? A apresentação pessoal é um outro item fundamental na entrevista, sendo ela primeira ou não, porque o entrevistador ele vai estar conhecendo o candidato naquele primeiro momento. Então, aquela máxima de que a primeira impressão é que fica, ela vale no momento da entrevista. Então, a roupa ela deve ser uma roupa adequada ao ambiente da empresa a qual o candidato se propõe a uma vaga. Uma roupa que não seja muito chamativa, né? No caso das mulheres, que não tenha decotes, que não seja uma saia muito curta, né? No caso dos homens, que não seja uma roupa muito desleixada, um bermudão, uma camiseta, um chinelo, uma calça jeans, uma camiseta, tudo alinhado, passado, limpo, né? Isso com certeza já é um grande passo. Uma pergunta muito comum nas entrevistas de emprego é qual o seu ponto forte e qual o seu ponto negativo. Então, Daniela, o que fazer diante disso? As entrevistas elas são recheadas de perguntas, porque o entrevistador, ele pode já estar com algum conhecimento do candidato, que é o currículo. Então, ele vai saber escolaridade, local onde mora, né, que tipo de qualificação ele já tem. Mas a entrevista, ela serve para que esses conhecimentos eles sejam aprofundados. Então, o selecionador vai fazer perguntas mais pessoais. E essas, né, seu ponto forte, seu ponto fraco, ou que você tem a desenvolver, são questões que estão voltadas a uma espécie de autoavaliação, né? Para entender até que ponto o candidato para fazer uma autoanálise, uma autocrítica e ser sincero com o entrevistador, com as suas qualidades que ele acha que precisa desenvolver e aquelas que ele realmente acha que tem. E outra pergunta interessante fale um pouco sobre você. E muitos candidatos não sabem como se portar diante disso. Isso. Dá um branco, né, quando o entrevistador faz esse tipo de pergunta. Então, o candidato atento, antenado, aquele que já está disposto a ganhar aquela vaga, ele tem que fazer uma autoanálise, uma crítica, perguntar para alguém o que você acha de mim, e que a gente geralmente sabe, né, um pouco sobre a gente. Então, fale um pouco sobre você, são informações que ele vai buscar, talvez, de convivência familiar, né, de momentos de lazer, o que o candidato gosta de fazer ou não, de gostos pessoais, né, que tipo de música, enfim, aí é uma gama enorme de informações que o candidato pode passar nesse momento. Mas é importante estar atento, assim, e pensar um pouquinho, né, quais são as características que mais se destacam, porque é isso que o entrevistador quer ouvir, né, saber que o candidato tem segurança para falar de si. Porque se ele tiver segurança para falar de si, ele vai ter segurança para desenvolver as suas atividades, né, a rotina que vai ser proposta quando ele for contratado. Obrigada pela sua participação. Nós conversamos agora com Daniela, psicóloga do CIEE. Eu sou Elisa Brzezinski para o programa Você Precisa Saber.